boa tarde, bem-vinda a mais um Culto das Mulheres. E antes da gente começar, eu vou apresentar as minhas convidadas para o nosso papo de hoje. Pastora Sara. Olá. Pastora Bela. E hoje nós continuamos a nossa série Você Não Nasceu para Isso. Para você que está curiosa, qual é o tema de hoje? O tema de hoje tem a ver com esse trechinho de Salmos que eu vou ler para você. Salmo 68 fala assim: alegrem-se os justos e regozijem diante de Deus. Sim, regozijem-se extremamente. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, exaltai aquele que monta sobre os céus pelo nome de Já e regozijai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus põe os solitários em famílias, ele liberta aqueles que estão presos em correntes, mas os rebeldes habitam em terra seca. E aí você que, diante desse contexto, não captou a mensagem, a gente vai conversar sobre um tema que é muito recorrente, porque acontece, né? Existem as pessoas que são solitárias. E aqui a gente já começa com um texto falando que você não nasceu para ser solitária. Se você tem, né, a fé no Filho de Deus e se tornou parte da sua família através da sua crença no seu sacrifício, na sua morte e ressurreição, você não precisa mais viver só. Você foi chamada para fazer parte de uma grande família. Deus põe os solitários em famílias. É isso que esse versículo fala e nós vamos conversar sobre isso. Você não nasceu para ser uma pessoa solitária. E antes de passar a bola para as minhas convidadas, eu quero ler para você a definição de solitário no dicionário, para ajudar você a ir construindo esse entendimento. Solitário é aquele que está ou vive só, é aquele que gosta de estar ou de viver só, e aquele que se afasta do convívio social e se isola. Então a gente vê aqui 3 aspectos que podem fazer com que você se torne uma pessoa solitária. Você viver só é uma definição, outra é gostar de estar só, e isso é uma característica. Existem pessoas que preferem a ausência de convívio, né, que escolhem o isolamento, e a outra é se afastar do convívio social. E aí, a gente batendo a nossa bola aqui nos bastidores, né, antes de começar, a Sara fez uma observação muito bacana que eu queria que você falasse a respeito, né, do princípio de todas as coisas, para que você não fique enganado de como Deus, desde o princípio, fala diferente a respeito desse assunto. Na verdade, quando você compartilhou o tema, o primeiro texto que me veio e que ficou martelando foi: não é bom que o homem viva só. Né? Desde o início, Deus já viu a criação e já chegou nessa conclusão. Exato, é a primeira menção. Em Gênesis está lá escrito que não é para o homem viver só. Não é bom que ele viva só. Não é bom. E por mais que você fale, deu esses 3 aspectos da pessoa gostar de estar só, já vê um disparate de não estar pensando da forma como Deus já pensa, estabeleceu. exato. E já, né, tirou a sua própria conclusão e viu que não era bom que o homem estivesse sozinho. E quando eu fiquei pensando a respeito disso, me veio também uma questão sobre a solitude. E eu peguei essa diferença de solidão e solitude, né, que é bem diferente. Em alguns momentos você vê Jesus se retirando para orar sozinho e ter o seu tempo com Deus. Então a solitude, ela é totalmente diferente de você estar só. Sim. Em termos de solidão, né, na sua característica. Então a solitude, ela é justamente para você buscar ter o seu tempo com Deus, você realmente tirar toda a agitação. Ela é você estar sozinha com um propósito. Se desconectar para se conectar com Deus, né? Exato. Quando, na verdade, a solidão é justamente uma desconexão das pessoas e de tudo, exatamente. Então, ela entra num lugar, isso que você falou, de isolamento, de exclusão, E aí a pessoa acaba estando conectado, vamos dizer assim, só consigo mesmo. Sim. Se afunda nos seus próprios pensamentos, na sua própria ótica, que ela, justamente por já estar isolada e desconectada, a Bíblia já nos fala que a gente tem uma natureza caída,
Sim. corrompida, então a gente não consegue enxergar da maneira de Deus, a gente não consegue pensar como Deus pensa e vai entrando justamente num lugar que a solitude nos leva para o oposto. A solitude nos leva para estar em paz, em conexão com Deus, levando a pensar o que Deus pensa, nos levando para a ótica de Deus, e a solidão nos leva ao nosso próprio pensamento, na nossa própria ótica, trazendo angústia, trazendo aflição, aí entra né, um abismo chamando outro abismo. E aí, fala, filho, pode falar. E é importante, assim, a gente ter essa diferenciação, porque os dias de hoje, tudo caminha para o lugar de você não precisa de nada nem ninguém. Você se basta, você e uma máquina, que é o seu celular. Sim. Então, assim, essa diferenciação do que é ficar sozinho, solitário, e esse tempo de você se recolher para buscar a Deus, existe uma diferença. Sim. Então, assim, o que Satanás tem feito na mente das pessoas de que você não precisa de nada, você não precisa de ninguém, você se basta, você tem tudo na sua mão, você tem tudo ao alcance do seu dedo, as informações vindo a cada segundo, seu te tempo, né? engolindo Tá no tudo seu ao tempo. seu alcance, Só que né? as pessoas não enxergam que essa questão de você se isolar, você ter o seu mundo, você viver para si mesmo dessa maneira, você tá cada vez mais enraizado em quê? Em depressão, em ansiedade, em medos, em coisas que você não consegue sair, você acaba se afundando cada vez mais porque você está sozinho. E eu ouvi esses dias que as pessoas estão preferindo conversar com um chat GPT, com inteligência artificial, do que trocar informações com pessoas, de ter essa coisa de retorno das pessoas, da pessoa falar, da pessoa te corrigir, te exortar. Não, Então, inclusive você tem o desconforto de saber lidar de maneira agradável com uma opinião contrária, por exemplo, né? Ou com uma visão saber diferente ouvir, da né, sua. uma opinião contrária. Antigamente, a política, por exemplo, né, se sentavam pessoas que discordavam, mas eles tentavam chegar a um lugar de acordo, né? Ou se ouvia o outro e passava e dava-se a sua opinião. Hoje as pessoas estão intolerantes. Quanto mais a gente se isola, mais a gente se respeita. Essa que é a verdade, né? Então a gente começa a enxergar as nossas questões com uma ótica, com uma grandeza, que elas se tornam gigantescas, né? Eu vejo pessoas, por exemplo, que são solitárias, né, que gostam, cavaleiro solitário que a gente costuma chamar, né? Essas pessoas normalmente são pessoas que são intolerantes com os outros, né? As suas visões acabam se tornando absolutas e, como o Ricardo sempre falou, toda situação que tem dois indivíduos vai ter três versões, a de um indivíduo, a de outro indivíduo e como Deus vê, né? Mas essas pessoas que normalmente têm essa disposição, essa predisposição a se isolarem, é muitas vezes um lugar de proteção, né? Eu quero proteger a minha opinião, a minha visão, o meu jeito, e aí eu continuo alimentando a minha carne e fortalecendo a minha maneira de pensar. Enquanto que a palavra fala que a gente tem que pensar como Deus pensa, né? A gente tem que enxergar como Deus enxerga. E como a gente vai fazer isso? Tendo tempo com Deus. E um texto aqui que tem tudo a ver com o que você está falando, está em Provérbios 18:1, que fala: quem se isola busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Exatamente. Então ele está sempre se tornando mais egoísta, porque é só a sua maneira, a sua vontade, a sua ótica, a sua percepção. E como o outro vai ser diferente de mim, então eu prefiro nem me expor. Não, e a Provérbios palavra vem não também. fala que a sabedoria habita na multidão dos conselheiros. Se eu não me exponho a essa multidão de conselheiros, ao me isolar, eu vou me afastar da sabedoria. E até Provérbios fala, né? Ferro com ferro se afia, né? Então, isso quer dizer o quê? Eu preciso da minha irmã me afiando para que eu seja melhor e não ficar sozinho. Porque senão eu não consigo, não alcanço aquilo que o Senhor me chamou para fazer, porque sozinho eu não consigo enxergar os meus próprios defeitos, enxergar naquilo, o que eu posso mudar na minha história, na minha vida, que eu tô fazendo que eu não tô conseguindo, que eu tô dando voltas quando eu poderia alguém falar assim, não, o caminho é esse, vai. Não, e é mais fácil por aqui, né? Porque a gente às vezes está se... Já tirei o mato da frente, Exato, aqui, vai. Né? Já passei por isso daí, eu sei como é que é. Dar a volta aqui, olha, que é mais fácil. Mas a pessoa fica circulando, se protegendo,
né? Porque Uhum. para mim a questão da solidão ela traz esse lugar, né? Se torna uma proteção. Autoproteção. A pessoa cria suas manias, as suas visões, as suas percepções. Ela começa a se tornar inflexível, Uhum. né? Porque ela tá tão abraçada às suas questões, a como ela vê, ela não é aberta a receber dos outros. Então, normalmente são pessoas muito intransigentes, né? Que Verdade. têm as opiniões ferrenhas e não são abertas a essa dinâmica de troca, né? Como você falou. Quando esse texto, né, de Ferro com Ferro afia, acho que você é desse culto, né, que a gente falou nesse texto, foi sobre amizade, Foi. né? Esse é o papel da amizade. A amizade vai trazer faísca. Quando a gente afia Uhum. uma faca, sai faísca, né? Mas, ou seja, né, não é uma coisa tranquilinha, né? Uhum. Mas é importante. Quão fundamental. Ontem eu estava ministrando para uma moça. E ela falou para mim assim: se a senhora fosse falar para mim alguma coisa, o que a senhora falaria? Eu falei: você precisa de amigos. Você precisa se relacionar com pessoas. Você se protege no seu isolamento. E é tão interessante que hoje a gente está gravando, né, esse culto. E a proteção, que muitas vezes parece uma proteção, é a maior armadilha da nossa vida. Porque a gente não vai viver o potencial do que Deus tem se a gente ficar aprisionado nas limitações que a gente coloca. Sim. Né? Então, eu até falei, você é uma pessoa incrível, incrível. Eu não tenho que falar de você, mas posso falar? Existe algo mais excelente e você está se satisfazendo com bom, porque você se protege. Né? Você se protege em evitar ter relações que possam te desafiar. Né? Porque se relacionar, né? Hoje essa coisa de todo mundo falar com todo mundo na internet, eu lembro quando começou, não era ICQ. MSN. isso, MSN. Aí, não sei quem falou, uma vez a minha prima mais nova, eles conversando sobre isso, e eu falei, gente, me explica esse negócio. Fulano é meu amigo, fulano é meu amigo, fulano é meu amigo. Eu falei, que amigo é esse? Eu nunca vi esse amigo. Aí a minha prima falou, não, Aline, é assim, ó, você é meu amigo porque eu sou seu amigo virtual. Aí eu falei, tá, mas esse amigo que é virtual, você se encontrar com ele, você fala com ele? Ela, não. Ela falou, tem um menino da minha escola que eu sou amiga dele na internet, mas na escola eu não falo com ele. Eu falei, gente, isso é maluquice. Que maluquice é essa? Então, e como que as coisas foram mudando, né? Porque isso acaba sendo uma proteção. Eu seleciono com quem eu falo, eu acabo controlando o nível de retorno, né? Eu continuo me protegendo, me isolando e impedindo de chegar onde eu posso chegar. Eu lembrei de um texto, enquanto a gente estava conversando aqui, que é Eclesiastes 4, que eu acho que tem tudo a ver com isso, né? Que fala que é melhor serem dois do que um. Aí, às vezes, a gente pensa nesse texto como um texto para casais, que eu acho que super se aplica. Mas é um texto para nossa realidade. Mas ali está sendo falado o quê? Diante de toda a sabedoria que esse homem teve, todas as coisas que ele observou, ele chegou à conclusão que é melhor serem dois do que um, né? Porque eles recebem melhor retorno do seu trabalho, ou seja, eles têm mais ganho com serem dois. E realmente eu tenho muito mais ganho se eu conviver com você, eu vou experimentar a vida com outro sabor, eu vou olhar para as situações de maneira diferente, eu vou aumentar as minhas perspectivas, porque vocês foram criadas diferentes do jeito que eu fui criada, vocês têm experiências diferentes das que eu tive, e isso me enriquece, né? Isso não é um problema, isso não me diminui. E ele continua, esse texto que eu também anotei, ele continua falando, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Exato. E aí eu lembrei exatamente o que você está falando, das pessoas que tornaram a inteligência artificial seus melhores amigos. Quando ele cai, como que a inteligência vai levantar ele? Exato. Ou quem vai te dar um abraço? Não tem como substituir, né? Pensando aqui, voltando aqui um pouquinho para a faca. Se a gente não amola a faca, ela não cumpre o propósito dela. Exato. O que doeu para poder amolar, a gente fez força, saiu faísca,
mas ela cumpriu o propósito, que é cortar uma carne. E assim é a Exato. sua vida. Se Uhum. você não se permite, não deixa de ficar só, porque eu não quero que as pessoas opinem, eu não quero que as pessoas falem dos meus erros, da minha maneira como eu tenho que ser conduzido, como é melhor para mim, você não cumpre o seu propósito. É justamente isso, você vai ficar conversando com quem não existe, com Exato. algo que não vai te fazer cumprir o seu propósito É de porque- vida, porque Deus te chamou. Porque, na verdade, o que faz você ir além é justamente os desafios. Uhum. Exatamente. Enquanto você não é desafia, desde uma criança até hoje, Igual né? videogame, passa de nível. Conforme vem os desafios, você vai amadurecendo, porque você vai ter que romper aquele Uhum. limite que você tinha. Responder, exatamente. Senão você vai continuar no mesmo lugar. Exato. E aí a gente percebe quantas vezes essa ausência de maturidade faz com que as pessoas escolham se isolar, tendo tantos recursos bíblicos dizendo que não é para que seja dessa forma, Uhum. porque não é bom, É. né? Não é bom. Se não é bom, é porque é ruim. E as pessoas têm escolhido prejudicial. viver o ruim, Sim. né? Ontem eu estava lendo um texto com meu filho. E aí ele falou assim, que a gente estava lendo da vontade de Deus, né? Que é boa, agradável e perfeita. Aí ele falou, mãe, toda vez eu fico confuso, que na minha cabeça é boa, perfeita e agradável. Eu falei, não, meu filho, é uma progressão. Ela é boa, agradável e perfeita. A perfeição, ela é imbatível. Uhum. E é isso que Deus tem. A Aleluia. vontade de Deus para o homem é que ele não viva só. A vontade de Deus para o homem é que o solitário seja enxertado numa família. Amém. A vontade de Deus para o homem é que ele se relacione. A vontade de Deus para o homem é que a gente... Olha as dinâmicas que a Bíblia fala. Amar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Isso fala de uma troca. E é o maior mandamento, né? Sujeitai-vos, né, uns aos outros. É amar um ao outro. Amar, exatamente. Então amar você vai amar. a Deus sobre todas as coisas. Como você vai amar se não tiver um outro? Exato. Se E- não existe essa conexão com Não o horizontal, existe. não existe com o vertical, Exato. né, Edu? Então, Como é que você quer amar? quando a gente fala em Deus, a gente sempre fala, Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de aliança. Ele está sempre fazendo aliança. Você faz aliança com alguém. Com alguém, exato. Exatamente. E eu fico percebendo, assim, como que a gente tem aberto mão de ver o bom, o agradável e o perfeito, porque se essa é a vontade de Deus, a gente vai poder viver isso. Sim. Ah, mas não existe relacionamento perfeito, mas a gente pode buscar essa perfeição, né? As pessoas são diferentes. Eu vejo muita dificuldade das pessoas que são mais solitárias, né? Normalmente são pessoas independentes, né? Sim. Normalmente são pessoas que são mais endurecidas para tratativa, inclusive, né? Tem dificuldade com o outro ser diferente, pensar diferente, agir diferente. Por quê? Vive tanto a sua realidade que ela não consegue pensar que o outro pode ser diferente, né? Ela é tão isenta dessa exposição que ela não consegue considerar. É aquela pessoa, por exemplo, que já que ela é uma pessoa muito crítica, ela acha que os outros serão críticos tanto quanto ela. Mas por que ela pensa dessa maneira, né? Tão absoluta? Porque ela só pensa nela. Porque se ela olhasse para o próximo, né? Se ela se relacionasse intimamente com os outros, não superficialmente, né? Mas intimamente, essa pessoa ia descobrir que existe uma pessoa, que ela é crítica e que o outro não é tão crítico, né? E ela ainda ia ter a oportunidade de falar, cara, me ensina a pensar como você, porque eu não o consigo equilíbrio. ter essa mente benigna que você tem, né? Eu não consigo ser fofa. Eu tinha uma amiga que ela falava que eu era Madre Teresa de Calcutá do trânsito. Ela falava, pelo amor de Deus, você deixa todo mundo passar sem dar rir, para as pessoas falam, passa, pode passar. Pelo amor de Deus, né? Eu falava assim, viu? Aprende comigo, né? Aprende comigo. A gente se relacionar é isso, né? O outro versículo desse texto de Eclesiastes 4 fala o quê? Que quando um tá com frio, o outro aquece. Fala da fé, né? Para mim isso tem tudo a ver com a fé. Às vezes a nossa fé tá esfriando. Quem é que vai aquecer a nossa fé? Né? Quem é que a gente vai poder recorrer a ponto dessa pessoa poder vir e
alimentar o fogo de Deus na vida da gente, né? Destravar a gente daquele lugar que ia levar a gente à frieza, ao distanciamento. A frieza fala de distância, né? No frio, as pessoas não se relacionam. No frio, as pessoas, Se isolam, né? se isolam. É. E Deus não. Deus, ele é fogo, né? Então, a gente pode se aquecer um ao outro, perdoar um ao outro, abençoar uns aos outros, né? Orar uns pelos outros. Como que isso vai acontecer? Se eu vivo para mim, dentro do meu mundinho, as visões são as minhas, né? Me torno uma pessoa absoluta nas minhas verdades e deixo de viver o bom, perfeito, o bom, agradável e perfeito que o Senhor tem, né? A gente precisa ter esse cuidado. A minha intenção com esse culto era justamente trazer essa consciência de que o Senhor nos chamou para nos relacionarmos, né? Desde o princípio ele deixou claro que não era bom que nós vivêssemos sós. Nós não nascemos para viver sós, nós não fomos criados para vivermos sós, né? Nós fomos criados para, através das relações que o Senhor trouxer para a nossa vida, nós podermos glorificá-lo, nós podermos destravar destinos, nós podermos nos tornar a luz para o mundo e o sal para a terra. Como que a gente vai se tornar a luz para o mundo se a gente se isola do mundo? Como que a gente cumpre o chamado? Como? E de por Exato. todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E Jesus, sempre, quando enviava os discípulos em missões, era sempre de 2 em 2. Exato. Nunca sozinhos. Exato. Ele estava sempre cercado de pessoas. Exato. E sempre com um propósito nos Sempre. relacionamentos. Porque a solidão, para mim, ela também traz esse lugar de se tornar egocêntrico. Sim. Né? De se tornar a minha vida é o eixo para todas as outras coisas que acontecem. Muitas pessoas, às vezes, elas, né, vêm com suas agitações e tudo, e eu falo, sabe o que está faltando para você? Se relacionar com outras pessoas. Para você descobrir que o que você está chamando de problema seria a solução da vida de outro. Você está precisando servir a outras pessoas, né? E servir, às vezes a gente pensa em escala, né? Vou ficar na porta, Não, servir é de tipo, Senhor, como eu posso doar, ser né? seu instrumento para a vida dessa pessoa? E conforme você for dependendo de Deus para se doar para aquela pessoa, né, para ser veículo de Deus para essa pessoa, você vai descobrir o quão abençoado você é, você vai descobrir o quão afortunado você é, você vai descobrir quantas coisas você ainda precisa avançar em Deus, né? Você vai talvez reconhecer que a sua ótica estava completamente permeada por um lugar egocêntrico de quem se isola, e aí você vai descobrir os benefícios de se relacionar, né? Enquanto a gente vive num mundo em que todas as movimentações são para que o homem seja isolado, né? Deus é esse Deus que aproxima. Eu estava pensando aqui que quando a gente quer abater um animal, normalmente a gente isola o animal. Né? E aí abate. E eu lembro que logo que eu me converti, o Ricardo falou para mim assim, olha só, o diabo, ele tem várias estratégias, ele veio para roubar, matar e destruir. Essa é a função dele. E ele tem uma maneira que ele tem de derrubar e matar a gente é isolar a gente. Porque quando a gente está em grupo, a gente tem mais força para resistir. Quando a gente está em grupo, a gente não é um único objeto para que ele nos atinja. Então ele pode até me atingir, mas eu tenho quem me socorra. Quem me levante. Não vai ser para morte, né? Pode até ser uma ferida, mas eu vou ter quem me socorra, né? E isso sempre ficou muito claro para mim. E depois disso eu comecei a meditar sobre essas dinâmicas, como que Deus todo o seu evangelho, em toda a sua palavra, ele deixa essas menções de quão precioso é a gente estar em comunhão. Esse é um outro salmo que fala, né? Quão bom e agradável é viverem juntos, irmãos. Então, não é só bom, é bom e agradável. E aí, se for bom e agradável, vai virar perfeito também, porque essa é a vontade de Deus, né? Então, a minha maior intenção com esse culto é estimular você que nos assiste, né, a entender que por mais que hajam
vozes nesse mundo que te estimulem a se isolar, né, a se proteger no isolamento, né? Você descubra que isso é uma armadilha de Satanás para que você se torne uma presa mais fácil para ele com uma pancada te abater. Agora, se você estiver inserida dentro do corpo, se você permitir que Deus te transporte para esse lugar do salmo que eu li aqui, né, de que você foi colocada a partir da sua salvação à família de Deus, ele coloca o solitário em família, você não precisa mais viver só, né? Eu quero te estimular a sair desse lugar, fazer como o Senhor. Tem que ter seu tempo de solitude? Tem, todos nós precisamos. A gente precisa ter o nosso tempo com o Senhor sozinho. Fora esse momento, a gente precisa ser instrumento do Senhor para o próximo. Para quê? Para que Ele receba a glória Amém. através da sua vida e de todas as suas relações e todos os seus relacionamentos. Mais alguma coisa a acrescentar, filhas? Perfeito. Não? Tá maravilhoso? Perfeito. Bom, agradável e perfeito. Perfeito, concluiu. Então eu peço a Deus que, de fato, seja encerrada um tempo de solidão Amém. e que venha as muitas relações divinas promovidas pelo Senhor para que você avance, para que você se torne essa pessoa que responde à vontade de Deus e viva aquilo que Ele projetou para que fosse bom, que é que você não vivesse só. Você não nasceu para ser solitário. E assim eu peço a Deus que Ele mude a sua trajetória através desse culto. Que Deus te abençoe e até a semana que vem. Tchau. Glórias a Deus. Bom, agradável e perfeito. Nunca tinha pensado nessa questão dessa progressão. Eu sempre pensei, Aprendi eu tenho o isso com a maior mãe. nervosinho quando as pessoas Lá falam atrás, seu bom, Luiz falou isso perfeito pra e mim, agradável. Eu perfeito. fico com nervoso Total sentido. total, né? É.